Aí, foi. Aí agora, você tá vendo a lousa, não tá? Certo. Então é isso. Pessoal, aula de letiva. Estou em híbrido, com aluno em sala, e também gravando para trabalhar um pouquinho de Era Vargas. Do século XX, História do Brasil, Era Vargas, juntamente com ditadura militar, são as duas matérias que mais caem em História do Brasil. Então é interessante que vocês prestem bastante atenção, e depois também eu mando o slide, caso você se sinta melhor só ouvindo, ou pode copiar, fica à vontade, aí vai na tua. Tá? Primeira coisa, o que é a Era Vargas? É um período da história brasileira que vai de 1930 a 1945. Então, são 15 anos da história brasileira que foi governada por uma pessoa só, que foi Getúlio Vargas. Tá? E qual que é o primeiro ponto que nós vamos falar? Nós temos que entender que o governo do Getúlio Vargas ele tem um paralelo, ele pode ser comparado com os governos nasofascistas. Primeiro, principalmente com os governos fascistas. E o que caracteriza um governo fascista? Primeiro, unipartidarismo, um partido só tem poder. Populismo, ou seja, a população ama o seu presidente, então há um líder carismático, um líder que chega nas grandes massas provocando o amor. E o estadismo, que significa total controle do mercado por parte do Estado. E esses 15 anos vão ter essas características. O populismo em cima do Getúlio, todo mundo vai amar o Getúlio, todo mundo, né? A massa, a grande maioria vai amar o Getúlio. Teremos um governo autoritário e teremos um Estado extremamente presente, principalmente na economia. Ok. Como nós vamos entender este período? A partir desses três momentos que estão aí, ó. Governo provisório, governo constitucional e o chamado Estado Novo. Eu coloquei esse plural ali, mas é Estado Novo. Depois eu corrijo, senão agora vai dar trâmite na internet. Bom, logicamente que essas divisões, quando nós tratamos em história, elas são divisões pedagógicas. As pessoas que estavam vivendo, por exemplo, no período do governo provisório, não estavam pensando assim, nossa, nós estamos vivendo no governo provisório. Elas não têm noção do futuro. Então, são questões didáticas que são colocadas para que nós possamos entender melhor esse momento. Para aí a gente pega esses 15 anos de Era Vargas, divide em três partes para que nós entendamos certinho as características de cada uma dessas três partes. Vamos começar, então, com o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Olha, como é que o Getúlio ele chegou ao poder? Getúlio chegou ao poder, como nós já vimos, por uma revolta. Nós temos de 1900 até 1929 a chamada República do Café com Leite. O que era a República do Café com Leite? Era um combinado entre as elites agrárias donas de terra de São Paulo, que produziam café, e as elites agrárias de Minas Gerais, que produziam leite, que controlavam de forma fraudulenta as eleições. Então havia o voto do cabresto, obrigar empregado a votar em patrão, se não apanhar, o voto era aberto, você tinha que ir lá e declarar teu voto. Imagina numa eleição polarizada como a de 2018, se você tivesse que ficar falando, né, poderia dar um problema para vocês. Nessa época, dava com certeza problema quando você afirmava que você votava na oposição. Você poderia apanhar e tal. E em 1929, nós tivemos uma eleição, e esta eleição foi disputada por Prestes e por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha um vice-presidente que concorreu com ele, chamado João Pessoa. Só que Getúlio Vargas perde esta eleição. E aí, tudo bem. No entanto, o Pessoa, ele sofre um assassinato. Ele foi morto lá no Recife, lá na Paraíba. E, na verdade, ele foi assassinado por uma questão de mulher. Ele tinha uma amante, deu um rolo lá e mataram ele. Só que, numas eleições tensas, foi entendido como golpe. Então, há um levante armado no Brasil, em 1929, há uma guerra civil,
e dentro dessa guerra civil existe uma parte dos militares que apoiam Getúlio Vargas, e esses militares apoiados por Getúlio Vargas dominam o poder e passam então a governar de forma militar. Então veja que Getúlio Vargas não foi eleito. Getúlio Vargas ele pegou o poder a partir do uso das armas, a partir do uso dos exércitos. Nós temos então depois aulinhas no YouTube que falam mais especificamente disso. Eu estou só lembrando aqui para nos dar aqui uma ideia de como nós chegamos até então. As primeiras medidas deste governo provisório, assim que então Getúlio controla as revoltas e assume como presidente da República, a primeira coisa que ele faz é fechar o Congresso, ou seja, ele dissolve os deputados e os senadores. Ele passa a governar, então, com superpoder. Não havia controle agora dos deputados e dos senadores para controlar Getúlio. Ele está governando sozinho. Ele suspende a Constituição, que é a lei. Então, ele cancela a lei e instaurou interventores nos estados. O que é essa questão de instaurar o interventor nos estados? Ele escolheu comandantes do exército que o apoiavam e colocou no lugar dos governadores. Esses caras chamados de interventores passaram a ser governadores. No entanto, eles não foram eleitos pelo povo e eles eram militares. Agora, saca a ideia do Getúlio. Ele está governando sozinho porque ele fechou na força da arma os senadores e os deputados. Ele acabou com a lei, suspendeu a Constituição. E para garantir o poder da força, em vez de deixar com que o povo escolhesse os seus governadores, ele escolheu a dedo governadores para os estados. E quando ele escolhe esses governadores, tem duas características. Esses governadores, eles eram militares e eles não eram nascidos no estado que eles estavam governando. Então, por exemplo, São Paulo não era governado por um paulista. Minas não era governado por um mineiro, para evitar alianças. Então, pegavam os caras de fora para governar. Então, a partir daí, nós temos um governo que não é democrático, que é um governo, de fato, com teores fascistas, né? com teores, de fato, violentos. Visão geral. Esses 4 anos que se seguiram do governo provisório, ao se falar na economia, eu sempre gosto de colocar dessa forma aí, ó. Atendeu os agricultores pela última vez e iniciou o projeto de industrialização. Veja, até não se pode falar em país industrializado até Getúlio Vargas. Nós não tínhamos indústria até o final da década de 30. Havia, sim, uma ou outra, ABC Paulista tinha indústria, Rio de Janeiro, agora industrialização, que é essa coisa de muitas indústrias, quem desenvolveu foi Getúlio Vargas. Até então, a economia ela era cafeeira, para atender os grandes donos de terra. E era tão forte o privilégio desses donos de terra que os barões de café tinham, como eu falei em outras aulas, um negócio chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté era um convênio entre grandes cafeicultores que, para controlar preços, eles usavam o Estado para comprar café. Então, eles, imagina que o nosso governador produz café e ele pega o dinheiro público e compra café dele mesmo. Então, ele começava a girar dinheiro para ele. Os cafeicultores de São Paulo faziam isso. Como eles eram deputados, como eles eram governadores, eles tinham uma lei que comprava café, para que usasse o dinheiro público para eles mesmos. Getúlio Vargas vai fazer isso uma última vez. Ele compra todo o café possível, para não dar um baque na economia. Ele queima esse café, ele não usa, justamente para equilibrar preço. Ele compra e queima. E a partir daí, ele inicia um processo de industrialização. O Brasil, então, passa a cada vez mais se tornar industrializado e menos agrícola. Em relação à política, o Getúlio Vargas vai ser um populista, como eu já disse. Ele vai aparecer todo dia no rádio, num programa chamado A Hora do Brasil. A famosa frase que ele começava o programa era "Trabalhadores do Brasil!" E aí ele sempre ia no rádio, falava bem do governo, era uma propaganda muito forte que se fazia do governo no rádio, e aí todo mundo gostava, ou uma grande parte das pessoas gostavam do Getúlio Vargas. É o maior evento de todos que aconteceu no governo provisório, em 1932, foi a Revolta Paulista, que eu deixei um documentário para vocês assistirem.
É muito válido aquele documentário. Isso aí foi o seguinte: em 1932, os paulistas, população de São Paulo, organizaram uma guerra contra o Brasil. Então, São Paulo lutou contra o Brasil. Aliás, a nossa região aqui foi um fronte, porque faz fronteira com Minas. E o objetivo desta guerra era exigir que o Getúlio fizesse uma Constituição e que o interventor de São Paulo não fosse militar e não fosse de outro estado. Então, era um interventor paulista e civil, né, não militar. Esta organização começa com várias discussões contra o Getúlio, mas o estopim, ou seja, aquele momento que realmente explode a guerra, foi a morte de 4 estudantes, com as siglas MMDC. Miragaia, Drauzio Camargo. Eu acho que o do meio é Miranda, não me lembro. Vamos ver aqui. Nome do MMDC. Eu sempre esqueço do meio. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes foram mortos lutando contra o exército brasileiro no centro de São Paulo. Eles simplesmente enfrentaram o exército sozinhos e o exército brasileiro, apoiado pelos interventores, né, pelo governador, matou esses 4 estudantes. Esta morte tomou toda a imprensa, como está no documentário, vale muito a pena mesmo, cara. E então São Paulo sai em guerra contra o Brasil. Há uma luta, então, de São Paulo contra a guerra. São Paulo contra o Brasil. Os paulistas queriam, então, interventor paulista e civil e uma Constituição. Apesar de Getúlio Vargas vencer a guerra, Campinas foi bombardeada com avião, Santos foi bombardeada. Apesar de Getúlio, ou seja, o Brasil ter ganhado a guerra, Getúlio cede, porque ele sabia que não conseguiria governar sem o apoio dos paulistas. Getúlio, apesar de ter ganho a guerra, ele sabia que se os paulistas ficassem contra ele toda vez, uma vez que nós somos o centro econômico, ele não conseguiria governar. Então, ele atende o pedido dos paulistas e, em 1934, ele chama de novo uma assembleia, chama de novo os senadores e deputados e promulga uma nova Constituição, que é a Constituição de 1934. Qual que é a diferença desta Constituição? O que essa Constituição traz de novo? Voto popular. Então, agora a população vai votar novamente. O voto passa a ser secreto, não mais aberto, como era antes, para que os donos de terra e patrões não controlassem os votos dos empregados. E uma novidade é o voto feminino, que até então as mulheres não votavam. Quem legalizou o voto feminino foi, então, Getúlio Vargas. Por que ele fez isso? Bom, já temos aqui uma pressão dos movimentos feministas, mas o grande motivo é justamente o populismo. Ele libera o voto, ele vai concorrer às eleições, supondo que as mulheres que podem votar agora votarão nele, justamente porque é ele que deu esse direito a elas. Tem, então, esse caráter populista. Outra novidade que aparece na Constituição de 34. Ensino público primário, que é o ensino fundamental 1 até o 5º ano, oferecido pelo Estado gratuitamente e obrigatório. Por quê? O Getúlio está pensando no projeto de industrialização. E para trabalhar numa indústria, você não pode ter educação zero. Então, o objetivo era já ir formando trabalhadores que entrariam nas indústrias. Tá? Então, vamos lá. A partir do momento que se tem a Constituição, nós passamos a ter o período constitucional, que é o segundo período da Era Vargas, que vai de 34 a 37. Como é que funcionou nesta época? Getúlio se mantém no poder, tá? Com o objetivo de instaurar eleições em 36. A configuração partidária eram duas. Nós tínhamos a A e B, Ação Integralista Brasileira. Integralismo é uma visão política fascista brasileira, de um político chamado Plínio Salgado. E a ANL seria o que seria a esquerda.
Aliança Nacional Libertadora. O crescimento da ANL é muito grande, porque nesse momento o comunismo no mundo era uma coisa real. A União Soviética existia, o comunismo ele era algo forte e era algo que não tinha dado errado ainda. Então era muito forte a esquerda apoiando um possível comunismo. Então a ANL, Aliança Nacional Libertadora, cheio de comunistas, socialistas, anarquistas, esquerda em geral, passa a ter um grande poder durante o período constitucional. Vargas percebe que isso está acontecendo, e é válido lembrar que o socialismo e o comunismo não convivem com ditaduras, não convivem com democracias, quer dizer. Então, ter um grande aumento de comunistas no país significa um risco para o governo. Quando Getúlio Vargas percebe isso, ele promulga uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Nessa lei, ele proíbe o comunismo e extingue a ANL. Então, há uma briga partidária para as eleições, só que antes das eleições, o Getúlio proíbe a esquerda. Ele acaba com os partidos de esquerda. Há uma resistência do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e em 1935 essa resistência se torna armada. Os comunistas, então, deixam de ser um partido e passam a formar guerrilhas e tentam tomar o poder de forma armada em 1935. Num evento chamado Intentona Comunista. Intentona é quando você tem a intenção de dar um golpe, mas não consegue. Então, em 1935, esses comunistas, que antes tinham o partido da ANL, formaram uma guerrilha, tentaram tomar o poder e não conseguiu. A partir daí, Getúlio declara estado de sítio. Ou seja, estado de sítio é quando você está considerando que o país está em guerra. Como houve uma tentativa real do comunismo dominar o Brasil, Getúlio Vargas, então, coloca o exército para tomar conta e, de repente, assim, estado de sítio é lei de ir e vir proibida, tem um monte de coisa que você não pode comprar, que você não pode falar, censura. E nesse estado de sítio, nas prévias das eleições de 1936, Getúlio traz um negócio chamado Plano Collin. O Plano Collin foi um plano de Getúlio, onde ele encomendou com um general chamado Olímpio Mourão Filho, e este general, ele entregou para o exército, fraudadamente, um plano da invasão da União Soviética apoiado pelos comunistas no Brasil. Este plano ele foi mentira, ele não existiu. Só que Getúlio falou nas rádios, e como ele era populista, o povo acreditou nisso. Todo mundo achou real que ia ter uma invasão comunista no Brasil. E aí ele disse assim, olha, já que nós estamos ameaçados pelo comunismo, não vai ter eleições e eu vou ficar no poder até segunda ordem. Então ele dá um golpe antes de ter as eleições. E aí nós chegamos no Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, e que é o terceiro momento da Era Vargas. Em 37, nós temos uma nova Constituição, chamada Constituição de Apolaca. Por quê? Porque ela é parecida com a Constituição da Polônia, que neste momento está nas mãos do nazismo. Essa Constituição ela é outorgada. Outorgada é quando ela é imposta. Promulgada é quando ela é votada. Então, essa Constituição ela é imposta militarmente e passa a se chamar de Estado Novo, porque é uma referência a Portugal, que nesse momento estava vivendo um governo fascista de um cara chamado Salazar, e chamado aquele lugar de Estado Novo. Então, passamos a ser conhecidos como Estado Novo aqui da América. Era uma Constituição simpatizante do fascismo, unipartidarista, só tinha o partido do Vargas, autoritária, centralizadora e que limitava os direitos civis, que é o direito de ir e vir, direito de votar, direito à igualdade, direito a julgamento, esses direitos básicos do ser humano. Então é uma constituição de uma ditadura. Então essa aqui é uma das ditaduras, das muitas ditaduras que o Brasil viveu. Os órgãos de apoio. Quando nós falamos em ditadura, qualquer uma, é necessário que exista órgãos, organizações governamentais que garantam
esta ditadura. No caso do Getúlio Vargas, nós temos 3 órgãos que vão controlar a ditadura. Primeiro, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o departamento que fazia censura e também que fazia propaganda pró-governo. Então, ao longo do Estado Novo, nós temos um extremo controle daquilo que se pode publicar, daquilo que se pode ler, daquele tipo de música que se pode ou não ouvir. É extremamente controlado. Tudo que era publicado tinha que passar pela DIP. Entendeu? E aí eles falam, isso pode, isso não pode. Segundo órgão, a Polícia Especial. Era uma polícia pessoal do Getúlio, chamada de Os Invisíveis. Os Invisíveis, eles eram homens armados que obedeciam não ao Estado, mas ao próprio Getúlio Vargas. O presidente, então, tinha uma polícia especial que podia fazer o que quisesse. Muito parecido com a Gestapo do Hitler ou a NKVD do Stalin, né, na União Soviética. Então, é típico de governos fascistas, totalitários, que o presidente tenha uma política especial que obedece a ele. E os chamados sindicatos pelegos. Sindicatos pelegos é o seguinte, pelego é quando você finge que é do movimento, mas não é. Então, o que é o sindicato? São organizações de trabalhadores que discutem com o patrão e tentam discutir as melhorias na vida do empregado. Sindicatos pelegos é o seguinte, o Getúlio ele deixou os sindicatos existirem, só que ele que escolhia a liderança. Então ele escolhia a liderança que ele sabia que não ia brigar. Então ele falou, pode, mas eu escolho as lideranças. Então sindicatos pelegos, porque os sindicatos não eram proibidos, mas não serviam para nada. Neste meio tempo, o Getúlio rompe também com a AIB. Por quê? O Getúlio já tinha acabado com os comunistas. Agora quem estava contra ele eram os fascistas. Mas, professor, o Getúlio não era fascista? Por que os fascistas estão contra ele? Porque ele não permitia que mais ninguém comandasse, nem Plínio Salgado. Então, há uma tentativa dos fascistas derrubarem Getúlio numa chamada intentona integralista, que é o momento, então, onde se tenta um outro golpe. Então, perceba que é um governo conturbado. A todo momento se tenta golpe no governo de Getúlio Vargas, mas, mesmo assim, ele não consegue tomar o poder. Bom, o Estado Novo ele tem essa questão ambígua, porque ao mesmo passo que ela é uma ditadura, ao mesmo passo que impede a oposição, que você tem direitos negados, que você tem uma puta de uma censura no Brasil, por outro lado, você tem o processo de industrialização se consolidando. Então você tem até 1940, Getúlio organiza as estruturas, porto, estrada, e acumula recursos, e a partir de 1940 ele investe, de fato, nas indústrias. E em que ele investe? Nas chamadas indústrias de base. O que são indústrias de base? São as indústrias que dão base para outras indústrias. Mineração, ferro, aço, siderúrgica, que é a fábrica de motores, fábrica de máquinas, máquinas que produzem máquinas, né? Energia, principalmente energia hidrelétrica, química e mecânica. Totalmente estatizado. Ou seja, toda a industrialização do Brasil estava nas mãos do Estado. Não havia iniciativa privada, o Getúlio não deixou. Então, todas as indústrias, quem comandava era o Estado. Quem comandava o Estado era Getúlio, então pode-se supor que todas as indústrias acabaram por servir o Getúlio Vargas. Só que ele também criou as leis trabalhistas, tá? Que é as leis que nós temos até hoje. A chamada CLT foi criada por Getúlio Vargas. É interessante ligar ao populismo, porque imagina, cara, você vivia a vida inteira sem ter um aparato. De repente, o cara obriga a ter salário mínimo, obriga a te dar férias, obriga a te dar hora extra. O povo amava o Getúlio, apesar dele ser um ditador. Entende? Então ele era um populista, ele criou o 1º de maio para comemorar isso, inclusive. Agora, quais são as empresas que Getúlio Vargas desenvolveu nesse momento? Olha lá, Companhia de Siderúrgica Nacional, Fábrica de Motores, Vale do Rio Doce, Hidroelétrica Paulo Afonso e Empresa Brasileira de Alcalis. Perceba que aí o vestibular gosta muito de pegar, que a Petrobras não está aí.
tá? Petrobras foi feito por Getúlio. Só que o Getúlio, depois que ele sai do governo, ele concorre à eleição e volta. E aí, no outro governo dele, é que ele traz a Petrobras, mas isso é um momento para frente. E ele também criou a DASP, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, que controlava todas essas indústrias. Essa é a grande ambiguidade do Getúlio. Ao mesmo tempo que ele era um ditador, ele foi o cara que industrializou o Brasil e colocou leis para os trabalhadores. Declínio. Tem que relacionar o declínio do Vargas, porque o Vargas não tomou golpe, ele pediu para sair. Relacionar com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Em 1945, os governos fascistas foram derrotados. A Itália, a Alemanha, a Rússia... Não, a Rússia ainda não. E aí ficou difícil ser fascista. Ele percebeu que a política mundial ia acabar voltando para ele. E que se ele não se tornasse democrático, ele não ia conseguir vender nada para fora. Então ele começa a sair do poder. Por pressão principalmente americana e pela Força Aérea Brasileira, ele então deixa o poder e autoriza as eleições em 1945, iniciando um outro momento da história do Brasil. Eu vou parar o vídeo aqui e vou abrir perguntas para vocês, e os outros podem me perguntar pelo meu privado no WhatsApp. O interessante para vocês é que eu dei uma passada aqui geral, tá certo? E que tem os elementos para vocês pesquisarem, se aprofundarem, podem me perguntar qualquer coisa. Bom fim de semana para todos, até mais.